Pessoal, agora a gente vai falar de aceleração. Aceleração é uma outra grandeza física, tá? Diferente da velocidade, tá bom? A aceleração, ela influencia diretamente o comportamento da velocidade. Ela influencia, né? Ela pode aumentar ou ela pode diminuir a velocidade. Deixa eu botar um ventilador aqui para mim, que tá calor. Se vocês escutarem um barulhinho aí no áudio aí, é o vento do ventilador. Então, a aceleração é uma grandeza física e ela influencia diretamente na velocidade. Então, vamos observar aí as explicações. Considere um automóvel movimentando-se sobre uma trajetória retilínea, onde S0 é a posição inicial ocupada pelo automóvel, que possui uma velocidade inicial V0. Então, observa bem aí essas representações, ó, espaço inicial, velocidade inicial. Após um certo instante posterior D, o automóvel encontra-se sobre uma posição final S, mas com uma velocidade final V, tal que velocidade final seja diferente da velocidade inicial, conforme diz a figura. Então, a figura aqui ela está apenas representando, né, ilustrando tudo o que foi dito aqui nesse parágrafo, tá? Então, se você não estiver conseguindo acompanhar bem as representações, o que se pode relacionar com o que está escrito, com o que está representado numa imagem, é um bom momento para você parar o vídeo, ler de novo esse parágrafo e observa essa imagem aqui na tela, tá? Por quê? O que o parágrafo está dizendo é exatamente o que está representado na imagem, tá bom? Então, se você tiver uma dúvida aí em relação a esse tipo de entendimento, de relacionar o que está escrito com o que está representado na imagem, para o vídeo, lê de novo o parágrafo, olha para a imagem, para a gente poder seguir, tá legal? Vamos em frente? Para você calcular a aceleração, está aqui a fórmula. Tá? Fórmula da aceleração. A aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Quem é a variação da velocidade? A velocidade final menos velocidade inicial. Está aqui, ó, V0, velocidade inicial. E quem é a variação do tempo? É o tempo final menos o tempo inicial, que é o T0, tá bom? Pessoal, tudo isso que está aparecendo aqui, nessa fórmula, está explicadinho aqui, ó. Olha que legal. E detalhe, com as unidades de medidas representadas pelo padrão do sistema internacional, tá? Pelo SI. Então, ó, a velocidade em metro por segundo, a velocidade inicial em metro por segundo, tempo final em segundo, tempo inicial em segundo, e a aceleração, ó, olha a unidade de medida da aceleração, pessoal, metros por segundo ao quadrado. Então, não confunda, tá bom? Pintou esse quadradinho aqui em cima, pode ser outro tipo de unidade. Poderia ser, por exemplo, aqui, ó, quilômetro por hora ao quadrado. É uma unidade de medida da aceleração. Poderia ser aqui, vamos supor, outro exemplo, centímetro por minuto ao quadrado. Ao quadrado. Também é uma unidade de medida da aceleração. Mas a unidade adotada pelo Sistema Internacional de Unidades é a de metros por segundo ao quadrado. Não esqueça disso, por favor, muito importante. Bom, vamos aí para frente, próximo slide.
Como eu falei com vocês aí nos slides anteriores, a gente tem o movimento progressivo e o movimento retrógrado, que são determinados pelo sinal da velocidade, lá na função horária do MRU. Lembra? Volta alguns slides aí que você vai ver isso. Aqui no MRUV, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, que é representado por MRUV, ou simplesmente MV, movimento variado, a gente vai ter dois tipos de movimento por conta do que vai ter na aceleração, do sinal da aceleração. A gente tem um movimento acelerado e a gente tem um movimento retardado. Movimento acelerado é quando a aceleração atua no sentido da velocidade e o corpo sofre um aumento no valor absoluto da sua velocidade no decorrer do tempo. Logo, o movimento ele é acelerado. Tá? Então, aqui, ó, quando a gente tem a aceleração acompanhando o sinal da velocidade, aqui, ó, ambos positivo nesse caso, ambos são maiores do que zero, a gente vai ter um movimento acelerado. E na outra opção, olha aqui, ó, a aceleração negativa com velocidade também negativa, ambas negativa, tá? Aí você tem um movimento acelerado. Então é só você fazer esse tipo de observação. Se a aceleração está acompanhando o sinal da velocidade, se o sinal da aceleração acompanha o sinal da velocidade, você vai ter aí um movimento acelerado, tá? Então aqui tem os exemplos. No exemplo 1, a gente está aqui, ó, aceleração positiva, velocidade positiva, movimento acelerado. Bom? Acelerado. Eita, que escrever com isso aqui é muito ruim. Acelerado. Vou comprar uma mesa digitalizadora, isso vai melhorar, galera. Então, ó, exemplo 2. Aqui, aceleração negativa, velocidade negativa. Então, ó, a velocidade acompanhando o sinal da aceleração e a aceleração acompanhando o sinal da velocidade, vice-versa, né? Então, movimento acelerado, tá ok? Vamos para o próximo painel. Movimento retardado. O movimento é denominado retardado quando o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. Ou seja, quando a aceleração e a velocidade têm sentidos opostos, sinais opostos, né? Então, aqui, ó, aceleração positiva, velocidade negativa. Deixa eu apagar aqui, vou fazer melhor, vou colocar os sinaizinhos em cima. Vamos lá, ponteiro, caneta, volta, foi. Então, aqui, ó, aceleração maior que zero significa o quê? Uma aceleração positiva. Velocidade menor que zero significa velocidade negativa. Tá? Então, ó, os sinais são opostos. Então, esse movimento é um movimento retardado. Olha aqui na linha de baixo. Aceleração menor que zero, ou seja, aceleração negativa. E aqui, velocidade maior que zero, velocidade positiva. Tá? Então, também, ó, sinais trocados. Tá? Então, nesse caso, a gente tem aí um movimento retardado. Podemos observar aqui nos exemplos, ó, que é exatamente isso que está acontecendo. Aqui no exemplo 1, ó, aceleração positiva e velocidade negativa. No exemplo 2, aceleração negativa. Aqui, ó, negativa e a velocidade positiva. Bom? Então, sinais iguais de movimento acelerado, sinais diferentes de movimento retardado. Ok? Vamos seguir? Então,
Novamente aí o nosso amigo Chamequinho chamando a atenção aí, ó. Acelerado, módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. Retardado, módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. Isso daqui também são informações relevantes aí na hora de você observar os movimentos, tá, pessoal? Acelerado e retardado. Bom, só olhar para o sinal da velocidade, olha para o sinal da aceleração, estabelece a relação entre eles e você consegue definir o que é qual é um acelerado e qual é o retardado. E aqui é a definição, né? O movimento acelerado, o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo e no retardado, o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. Bom, vamos seguir? O movimento uniformemente variado, MUV, MRUV, é um movimento em que a velocidade é variável e a aceleração é constante e não nula. Ou seja, diferente de zero, né, pessoal? Não nula é o mesmo que diferente de zero. Aqui é um ponto importante para a gente estabelecer uma diferença entre MRU e MRUV. O movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Qual é a diferença de um para o outro? O MRU, vou escrever aqui em cima, aqui, ó. MRU. O que tem nele? Velocidade. Velocidade constante. Vou botar abreviado, porque constante aqui para escrever vai ser uma agonia, né? Então, ó, CTE, constante. Tá? E aceleração. Volta a caneta. Não, ainda aqui. Gente, cadê minha caneta aqui? Vamos lá. Deixa na mão. E a aceleração igual a zero. Ó, tá? Isso é o MRU. MRU, movimento retilíneo uniforme. Velocidade constante e aceleração igual a zero. Tá? O MRUV, a velocidade é variável. Aqui, ó, vou destacar aqui, ó, vou sublinhar. Ou seja, se ela é variável, ela varia, né? Está dizendo isso, velocidade variável. E a aceleração, ela é constante e não nula, ou seja, diferente de zero. Diferente de zero. Esse é o ponto que diferencia o MRU do MRUV. Um tem velocidade constante com aceleração igual a zero, que é o MRU, e o outro tem a velocidade variável com aceleração diferente de zero, que é o MRUV. Tá? Entendam bem essas diferenças aí. Tá? O MRUV, ele tem um pouquinho mais de fórmulas do que o MRU. Tá? E aí a gente vai apresentar elas aqui e você vai definir qual fórmula você vai utilizar de acordo com o problema que você estiver resolvendo. As funções horárias são equação horária da velocidade, tá? É a primeirazinha aqui que eu estou apresentando para vocês. Essa fórmula, pessoal, permite saber a velocidade instantânea da partícula em um determinado instante t. Olha ela aqui, ó. Ela está bem aqui, assim, ó. Estou destacando aqui, ó. Essa é a fórmula da equação horária da velocidade. Ela permite saber a velocidade em um determinado instante t. O que eu tenho aqui nessa fórmula? Eu tenho velocidade inicial, eu tenho aceleração e eu tenho tempo. Né? Esses são os integrantes da equação horária da velocidade. Lembrando que é uma equação horária do MRUV. Bom?
Segunda, equação horária da posição. Opa, posição é o mesmo que espaço, né? Não esqueçam disso, tá, pessoal? Posição é o mesmo que espaço. Então, ó, permite saber a posição escalar de uma partícula durante um intervalo de tempo t. Olha ela aqui, ó. Aí aqui que a galera arranca os cabelos. Meu Deus, o que que é isso? Galera, vamos com calma aqui, ó. Szão aqui, ó, espaço final. S0 aqui, ó, espaço inicial. V0 aqui, ó. V0 aqui, ó, velocidade inicial. T, tempo, né? T, tempo. Esse Azinho aqui, aceleração. E esse T ao quadrado, tempo de novo. Tá? São os termos que aparecem aí na equação horária da posição do MRUV. Tá? Observa que tanto na equação anterior quanto nessa daqui, nós temos a aceleração influenciando. Né? A gente tem a presença da aceleração, que é uma característica do MRUV. Tá? O MRU não tem aceleração. Vamos para mais uma equação, que é a equação de Torricelli. Ela é uma equação muito importante. Eu já vi muita questão de concurso, de Enem, de concurso militar, de prova do IFE, cobrando essa fórmula que os alunos meio que passam batido por ela. Então, não vamos cometer esse equívoco. É uma equação fácil, é uma equação tranquila e que economiza muito tempo durante a resolução de determinadas questões que podem ser resolvidas com ela. Porque você até consegue, por outros caminhos, resolver uma questão, mas que você vai ter que realizar muito mais cálculo. Se você sabe a equação de Torricelli, numa determinada questão, que é possível ser resolvida por ela, você aplica ela e resolve de maneira muito mais rápida. Então, ó, a equação de Torricelli relaciona o deslocamento escalar, ou seja, deslocamento escalar, pessoal, é o que é? É o ΔS, né? Deslocamento, né? Variação do espaço, né? Com a variação de velocidade sem a necessidade do tempo. Olha só, você pega um problema que tem lá aceleração, que tem deslocamento, variação de espaço, que tem velocidade inicial, que tem velocidade final, mas não te deu tempo, cara, é um forte sinal de que você vai ter que resolver a questão pela equação de Torricelli. Ó. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Essa é a fórmula. Tá? O que eu aconselho a vocês, pessoal? Ah, meu Deus, quanta fórmula! Pega uma folha e anota todas as fórmulas. E do ladinho você faz uma espécie de legenda para você saber o que significa cada termo da fórmula. E vai olhando para aquilo ali todo dia. Todo dia, vai resolvendo exercício e tal, vai praticando. E dessa forma você vai conseguir assimilar e memorizar essas fórmulas aí. Porque, infelizmente, não tem jeito, né? As provas de concurso, você não tem a fórmula. Não pode usar calculadora. Então, o ideal é que você vá praticando e vá se preparando para isso. Vamos fazer aqui alguns exemplos de situações envolvendo o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, diz aí o exemplo 1 o seguinte: uma partícula desloca-se em um movimento retilíneo uniformemente variado de acordo com a seguinte equação horária das posições. Espaço é igual a 32 menos 15t mais 4t ao quadrado em unidades do sistema internacional. Gente, isso aqui é muito importante. Se ele diz que são em unidades do sistema internacional, isso significa que o espaço ele tem que estar em metros, que o tempo tem que estar em segundos, que a velocidade tem que estar em metros por segundo,
e que a aceleração tem que estar... Opa, nossa, é muito puxado. Metros por segundo ao quadrado. Tá, pessoal? Então, falou em sistema internacional, tu tem que lembrar disso aqui, não pode esquecer. Tá? E o que o problema está pedindo? Determine. Tá aqui, ó. Não é uma questão de marcar, tá, pessoal? Determine letra A, letra B e letra C. Tá? Então, posição inicial, velocidade inicial e a aceleração. Galera, vocês vão ver como que é fácil fazer isso aqui. Olha só. Na letra A, onde ele pede a posição, a posição inicial, você vai escrever a função horária, tá, da posição. E aqui, ó, por comparação, você vai comparar a fórmula da função horária com a função horária que o problema te deu. E aí, por comparação, ó, olha aqui, ó, quem é o espaço inicial? 32. Cara, não teve nem cálculo para fazer. Só que, ó, atenção para a unidade de medida, ó, 32 metros. E a velocidade? Cara, escreve a fórmula da função horária. Aqui, ó, por comparação, ó, quanto que é a velocidade inicial? Tá aqui, ó, tô marcando para vocês aí. Menos 15. Tem que trazer o sinal, tá, galera? Não pode esquecer de trazer o sinal. E a unidade de medida? Velocidade, metro por segundo. Tá aqui, ó. Certinho, ó, menos 15 metros por segundo. Tá? E a aceleração? A aceleração, galera, é que pega um pouquinho mais. Porque, ó, de novo, escrevi a fórmula da função horária do espaço. Tá? E aí, por comparação da fórmula da função horária com a função horária do problema, eu cheguei aqui, ó, meia aceleração é igual a 4. Então, ó, meia, deixa eu escrever aqui, ó, meia aceleração é igual a 4. E aí, pessoal? 1 vezes A é o A. O A ele não está escrito, mas ele está sobre 1, né? 2 vezes 1, 2. Então, ó, A sobre 2 é igual a 4. Como que eu resolvo isso aqui, galera? Esse 4 aqui, ele está sobre 1, né? Não está escrito, mas ele está sobre 1. Eu disse 1. Gente, escrever aqui é horrível. Escrever com o mouse é horrível. E hoje, nem sei mais que horas são. Estou aqui gravando essa aula. Já estou falando coisa com coisa, mas já está no final já. Deixa eu ver que horas são aqui para vocês verem. Aí, ó, 8h13. Estou aqui terminando de gravar essa aula para vocês. Dei aula hoje o dia todo. Então, voltando aqui, ó, esse 4 não está escrito, mas ele está sobre 1. E aí, aqui a gente chega, ó, faz o chamado cruz-credo, que é aquela multiplicação cruzada, né? A vezes 1, A. 2 vezes 4, 8. Unidade de medida da aceleração no sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. Ó. Chegamos aqui. Certo, galerinha? Pessoal, não é difícil. Tem que praticar, tá? Acho que chegamos ao final do slide. Deixa eu ver aqui. Não, temos mais problemas para resolver. Estamos acabando. Acho que essa parte aqui de problemas do MRUV é a parte final. Montei aqui o slide, já nem lembro mais até onde vai. Mas vamos ver aqui, vamos finalizar ele. Não falta muito, não. Uma motocicleta pode manter uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial de um motociclista que deseja percorrer uma distância de 500 metros em linha reta, chegando ao final com uma velocidade de 100 metros por segundo, galera, tá aí, ó, é um problema que eu chamei a atenção de vocês lá atrás. Equação de Torricelli. Observe esse problema. Ele te deu a aceleração, tá aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Ele deu a velocidade inicial? Não, ele quer saber qual é a velocidade inicial do motociclista
para ele percorrer 500 metros. O que são esses 500 metros aqui, pessoal? ΔS. Esse aqui é o deslocamento, é a variação do espaço dele em linha reta, chegando ao final com uma velocidade de 100 metros por segundo. Chegar ao final com uma velocidade de 100 metros por segundo, isso daqui, gente, é a velocidade final dele. Então, ó, vamos anotar aqui. Deu ΔS, 500 metros. Deu aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado. Deu a velocidade final, 100 metros por segundo. E a velocidade inicial? Não deu. É o que ele quer saber. Cara, ele te deu espaço, variação do espaço, te deu aceleração, te deu velocidade final e quer saber a velocidade inicial. A única fórmula que você tem que relaciona isso daí, que pode te ajudar a resolver esse problema, é a equação de Torricelli. Você lembra dela? Vou escrever aqui, ó. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Olha aí, é a única fórmula que você tem que relaciona as informações que o problema te deu. Tá? Então, eu vou puxar para o próximo painel, que com certeza vai sair a solução através da equação de Torricelli. Tá lá, ó. Resolução. A equação de Torricelli está aqui, ó. Tá bonitinho aí, né? Digitadinho. Tá rabiscada com a minha caneta. E ele diz aqui, ó, como velocidade vale 100 metros por segundo, ΔS 500 metros e aceleração 10 metros por segundo ao quadrado, substitui tudo isso aqui, ó, substitui tudo isso aqui na fórmula de Torricelli. Quem é a velocidade? 100 metros. Então está aqui, 100 ao quadrado. Quem é a velocidade inicial ao quadrado? É o que ele quer descobrir. O que ele quer descobrir é isso aqui. Mais 2 vezes a aceleração. Quanto vale a aceleração? Está aqui, 10. Vem para cá, ó, 10. Vezes ΔS. Quanto que vale ΔS? 500. Está aqui. Ó. Aí resolve. 100 ao quadrado. Está aqui. Ó. 10.000. Velocidade inicial ao quadrado. Mais 2 vezes 10 vezes 500. Está aqui. Ó. 10.000 também. Se você joga para um lado, joga para o outro isso aqui, né? Vou fazer aqui com calma para que vocês entendam. Principalmente os mais novos. Ó, vou inverter todo mundo. Vou ter velocidade inicial ao quadrado. Mais os 10.000. 10.000. Igual a 10.000. Inverti todo mundo, né? Peguei tudo que estava à esquerda do sinal de igual e troquei de lugar com tudo que estava à direita do sinal de igual. E aí, como é que eu resolvo isso? Para quem já sabe, velocidade inicial ao quadrado vai ser igual a 10.000. Opa. Vou apagar aqui essa puxada aqui do zero. Volta a caneta. 10.000. Mais um zero. Menos 10.000. Da onde veio esse menos 10.000? Era o 10.000 que estava do outro lado, que veio para cá diminuindo, certo? Então está aqui, ó, 10.000. E aí, meus nobres, 10.000 menos 10.000 vai dar zero.
E aí eu vou ter o quê? Velocidade inicial ao quadrado igual a zero. Vou fazer aqui, ó. Esse risco eu quis fazer, tá? Velocidade inicial ao quadrado igual a zero. Matematicamente, pessoal, esse quadrado aqui, quando eu jogo ele para o outro lado, ele vai vir na forma de raiz. Só que a gente não precisa nem perder tempo fazendo. Eu vou fazer só para quem, de repente, fica com dúvida aí, ó. Raiz quadrada de zero. Zero tem raiz? Zero não tem raiz. Então, velocidade inicial igual a zero. Que é exatamente a resposta que está aqui, ó. Só que aqui, na resolução aqui digitada, está direto, né? Aí eu fiz ali com mais calma para que vocês pudessem entender. Ok? Tranquilo, pessoal. Equação de Torricelli, jogou na fórmula, aplicou, resolveu. Acho que tem mais um problema. Não, não tem. Chegamos ao final do nosso slide, da nossa apresentação. Tá? Espero que esse conteúdo, essa videoaula, ajude a vocês a compreender um pouco melhor esse conteúdo. Aqui, pessoal, a gente já aprofundou um pouco mais na parte da cinemática, né? A gente vem falando aí de velocidade, aceleração, estudando as unidades de medidas, calculando velocidade média, calculando aceleração. Aqui eu dei uma aprofundada nos conteúdos, né? E coloquei para vocês também essa situação das equações, da equação horária da velocidade, a equação horária do espaço, a equação de Torricelli, que são ferramentas importantes para resolver muitas questões aí. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se o vídeo ficou longo. Se for o caso, das próximas vezes, já sabe que eventualmente eu faço vídeo longo, dá uma paradinha no meio, vê quanto tempo ele tem de duração, dá uma paradinha, bebe uma água, vai no banheiro, depois volta, faz com calma, legal? A vantagem da aula gravada, de ter o vídeo, é exatamente essa, né? Que você pode parar para dar uma descansada. Esquentei muito minha cabeça. Para uns 2, 3 minutos, bebe uma água, volta, tá bom? Obrigado aí, fique